Bom dia, meu irmão em Cristo. Vamos lá para mais um estudo, uma visão panorâmica de Gênesis. Gênesis para iniciantes, para principiantes, sobre os pontos principais dos 50 capítulos do livro de Gênesis, o livro do início, do princípio, da origem, dos começos. Pois bem, o capítulo que nós vamos apenas relembrá-lo é o capítulo 21. E esse capítulo 21 ele vai realmente concretizar uma promessa de Deus a Abraão e a posterior a Sara do nascimento de Isaac, o chamado filho da promessa. Então no capítulo 21 de Gênesis, eu peço que você participe conosco com a sua Bíblia aí na sua casa. Nós já temos como subtítulo o nascimento de quem? De Isaac. Então, entre os patriarcas, Isaac seria o segundo patriarca entre Abraão, Isaac e Jacó. Então Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Pegando a tua Bíblia, você já observa no versículo 1 que nos diz o seguinte: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Parando nesse versículo 1, que o Senhor visitou a Sara como tinha dito e como tinha prometido. Vamos então só dar uma pincelada. Se nós voltarmos aqui, vamos ver os textos que realmente mostram esta questão de promessa que do ventre de Sara viria um filho, e esse filho daria prosseguimento na descendência de Abraão. Se nós observarmos Abraão no capítulo 12, Deus lhe deixou uma promessa quando o chamou ali em Ur dos Caldeus, para uma terra que manaria leite e mel. Então, se nós voltarmos nos capítulos de número 12, o versículo 1 do capítulo 12 nos diz esse chamamento. E a ideia de Deus na propagação, na disseminação, na multiplicação da descendência de Abraão. Então, das entranhas de Abraão, que foi o pai da nação hebreia, sairia então uma grande nação, que não poderia ser contado como as estrelas dos céus e a areia do mar. Vejamos então, do 21, voltando para o capítulo 12, apenas o versículo 1, e a primeira parte do versículo 2 nos coloca o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse foi o chamado de Deus, para que Deus ele formasse uma nação, cujo nome deu-se como a nação hebreia, os hebreus. O início do versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis nos fala assim: E far-te-ei uma grande nação. E far-te-ei uma grande nação. Então aqui está o que? A promessa de Deus, que obedecendo seu chamado para uma terra prometida, que manasse leite e mel, chamada essa de Canaã logo à frente, Deus então prometeu que dele, de suas entranhas, teria uma grande descendência. Pois bem, quando é que isso foi confirmado? Certo momento, se nós pegarmos no capítulo 15, avançando agora mais alguns capítulos, como subtítulo nós temos que Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Esse filho sairia das suas entranhas e ele daria sequência nesse patriarcado, Abraão, Isaac e Jacó. E esse filho está aonde? No capítulo 15 nos promete Deus a Abraão e o anima, dizendo que dele sairia então a sua descendência, como prometido anteriormente, ali no chamado, no capítulo 12, em Ur dos Caldeus. Mas nesse interim, houve um episódio no capítulo 16, onde Sara, preocupada já na velhice com a descendência, na verdade, Sara e Abraão deveriam descansar, confiar no Senhor, mas, como eles já estavam no estágio de idade avançada, Sara então fez uma sugestão que Abraão então pudesse deitar-se com a sua serva egípcia, chamada Agar. E Agar teve um filho, e o nome desse filho deu-se como Ismael. Uma grande importância nesse nome, porque dele foi feita uma grande nação e que lá na frente tornou-se um dos grandes inimigos do povo hebreu, do povo de Israel.
Então, Agar dando por consentimento de Sara, nós sabemos então que nasceu Ismael. Queira ou não, ele era então filho de Abraão, não deixou de ser. Como depois Abraão de Sara casou-se com Quetura, ele teve outros filhos também. E dessa descendência saíram os medianitas. Mas um episódio que Sara se entristeceu, porque Agar, de certa maneira, zombava, porque foi ela como serva que deu um filho a Abraão. Ocasião que no próprio capítulo 16, versículo 5, nos mostra a respeito dessa insatisfação que Sara teve com as reações de Agar, achando-se melhor do que Sara por ter gerado um filho a Abraão. Pois bem, isso aconteceu no capítulo 16. Nós estamos no 21, tratando a respeito do nascimento de Isaque. Até então, o que Deus fez? Deus então anima Abraão e diz: não é de Ismael que a descendência será aquela como patriarcal para direcionar, para liderar, para formar aquele povo escolhido por mim, o povo hebreu. Então, nós temos um episódio no capítulo 18 de Gênesis, avançando mais um pouquinho à frente, onde aparecem 3 homens, que ali seriam então 2 anjos e o Senhor nosso Deus, que conversou com Abraão. Ocasião então, se você observar, nesta conversa, Sara ouviu que ela geraria um filho, de maneira até que ela duvidou. Ela riu sobre o episódio, porque ela já não tinha mais o desejo, pela idade dela, de ter uma criança, e a sua condição física de seu útero já não lhe proporcionava condições, contando ainda uma outra dificuldade, que o seu marido, Abraão, também já era velho de idade. Mas, nesse episódio, quando esses 3 personagens, Deus e 2 anjos, apareceram a Abraão, foi ali mais uma vez confirmado aquela promessa de descendência em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão para uma terra que manava leite e mel. Aqui estava confirmando: Abraão, independente de Ismael, que saiu do ventre de Agar, fique na paz, fique tranquilo, porque do ventre de Sara sairá o início da descendência sua, da descendência dos hebreus, do povo de Israel. No capítulo 18 nós observamos essa confirmação na promessa que Deus tinha na descendência de Abraão. Pois bem, então, indo para o capítulo 21, o versículo 1, quando nos diz que o Senhor visitou a Sara como tinha dito, é justamente isso. Disse quando os anjos encontraram Ló com o Senhor, já ali no capítulo 12. Então, como o Senhor assim o fez e tinha prometido. Por isso que nós retroagimos alguns capítulos, dando uma pincelada que Deus, aquilo que promete, Ele faz. No versículo 2 do capítulo 21, nos mostra o seguinte: e aconteceu que Sara deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Glória a Deus. E Abraão pôs no filho o seu nome Isaque. E o significado da palavra Isaque é filho da promessa. É filho de quê? Da promessa. E diz no 4: e Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 anos, quando Deus lá atrás, vamos buscar aqui a referência, só para dar uma pincelada ilustrada, no capítulo 17, versículo 23, nos mostra a respeito da instituição da circuncisão, onde Abraão, obedecendo a ordem de Deus numa nova aliança, circuncidou-se, como também o seu filho Ismael e aqueles comprados por dinheiro, como por exemplo os seus servos ali na sua tenda. Com Isaque não foi diferente. Aos 8 anos de idade também passou a ter esse sinal na carne, que foi a circuncisão. O versículo 5: e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu seu filho Isaque. Glória a Deus. Mais para frente, nós observamos dentro do capítulo 21, que num banquete de alegria que Isaque deu, olhamos no versículo 8, diz que o menino cresceu e foi desmamado.
Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Só que dessa vez, Abraão percebeu algo que não alegrou o seu coração em relação ao seu filho com Agar, a serva egípcia, Ismael. Olha o que diz, o versículo 9 do 21. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Olha o versículo 10. E disse a Abraão: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, o meu filho. Versículo 12 final. E Isaque será chamado a sua descendência. Versículo 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Para frente, o que acontece que, quando Agar deu à luz, e ela zombava de Sara com isso, Sara entristecida, Sara constrangida, Sara humilhada, mandou-a embora, ocasião que no encontro com o anjo, Agar voltou, também constrangida, para as tendas de Sara. Mas ali Sara que mandou então a sua serva embora, por atitude dela, enquanto Ismael era criança, de se sentir numa condição de maioridade em relação a Sara. Aqui aconteceu o contrário. Abraão, o líder, o patriarca, percebeu nesse banquete dado pelo nascimento do seu filho que Ismael, já numa idade avançada, zombava da ocasião. Isso provocou um sentimento que Abraão não gostou e determinou agora, não por Sara, mas por ele próprio, que Agar, a serva egípcia, fosse então mandada embora das tendas de Abraão. Ocasião que, queiramos ou não, do ventre de Abraão também nasceu esse filho chamado Ismael, que tornou-se uma grande nação, os ismaelitas, que lá na frente tornaram-se também inimigos do povo hebreu. Que Deus abençoe a sua vida nesse estudo panorâmico de Gênesis para principiantes, no capítulo 21, que nos fala como base essencial a respeito da confirmação do nascimento de Isaque, o filho da promessa. Que Deus abençoe sua vida poderosamente para hoje e sempre. Amém.